A Igreja Cristã Maranata surgiu no seio da comunidade evangélica como resultado de um acontecimento previsto no livro do profeta Joel 2:28, que diz: "E há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões." Um dos pastores chamados para participar deste grupo evangélico chamava-se Jonas José Marques. Este servo nasceu no ano de 1928, na cidade de Vassouras, Rio de Janeiro. Em uma madrugada chuvosa, o pastor Jonas teve uma revelação de que a filha de um amigo e companheiro muito próximo estava em estado febril. O pastor Jonas, então, foi ao encontro deste companheiro para compartilhar a revelação e orar pela restauração da saúde da criança. Durante a visita inesperada, o pastor Jonas também contou sobre outra revelação que impactaria sua própria vida, a de que não tardaria chegar o dia da sua partida para a eternidade. Um ano após a revelação, a profecia se cumpriu, em 1979. Para seus irmãos em Cristo, deixou, além de seu testemunho de fé e servidão a Deus, registros doutrinários e proféticos que nortearam a Igreja Cristã Maranata, desde a sua formação até os dias de hoje, e enquanto existir. Na vivência daquele momento profético, o pastor Jonas compôs o hino "Aquilo que fui, não sou mais", cuja letra retrata a experiência daquele que é nascido do Espírito Santo e deixa para trás os fulgores terrenos para ansiar pela vida eterna. O homem transformado pela graça que vislumbra, assim como ele, sua nova morada no céu. Nos versos desta poesia, o autor descreve sua pequenez diante do poder transformador de Deus e sua alegria em poder viver com seu Criador e Salvador pela eternidade. Ressuscitado, para o mundo estou crucificado, minha vida em Jesus escondi. Maranata, Maranata, em breve o Senhor voltará. Maranata, Maranata, Ele mesmo virá nos buscar. Minha alma gozando riquezas, tesouros que o mundo não dá, caminha na doce esperança da vida em
que gozo vou sentir com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, que gozo vou sentir com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou coberto pelo sangue dessa cruz, tenho um Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos daremos início a uma transmissão especial para o exterior, transmitida por este canal. Convidamos você e sua família para participar e compartilhar esse link. Passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. Juntos receberemos uma grande bênção do Senhor.
quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus, você que está participando conosco dessa programação, onde nós apresentamos aqui os testemunhos das nossas escolas bíblicas dominicais, de como elas são recebidas nas nossas igrejas no exterior e igrejas ligadas a nós, fora do Brasil, no exterior. Só que antes de iniciarmos a nossa programação, eu quero te convidar para nós orarmos ao Senhor nosso Deus, clamando pelo sangue de Jesus. Vamos orar comigo. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus e suplicamos uma bênção sobre as nossas vidas durante esta transmissão, para que estes testemunhos a serem apresentados aqui sirvam a Deus de estímulo, de bênção, de alegria para todos aqueles que participarem conosco desta programação. Nós oramos a Ti, clamando assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Quero agora te convidar para nós cantarmos um pouco. Vamos cantar um louvor ao Senhor e você vai cantar conosco este louvor em adoração ao nosso Deus. Servimos, é Deus forte na batalha, é Deus fiel. O Deus a quem servimos não nos desampara jamais. O Deus a quem servimos é um Deus perdoador, é Deus de amor. Amém, glória a Deus por podermos louvar e adorar ao Senhor nosso Deus, glorificando o seu nome, cantando louvores ao Senhor nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Nós agora queremos convidar a sua atenção para nós darmos início à nossa programação de hoje, onde estaremos apresentando testemunhos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata nas nossas igrejas no exterior, ou seja, fora do Brasil. E como os nossos irmãos estão recebendo, eles vão testemunhar de como estão recebendo as nossas escolas bíblicas dominicais e como estão participando delas. E hoje nós iremos nos voltar para testemunhos recebidos de um país da Europa. Nós vamos então lá para esse país que é Portugal, na Europa, e ali em Portugal nós iremos dar uma atenção toda especial nesta programação a este país, onde nós estamos ali representados
A Igreja Cristã Maranata está muito bem representada em Portugal, de norte a sul do país. São várias igrejas que nós temos ali e que os nossos irmãos têm participado com muita frequência das nossas escolas bíblicas dominicais e dos nossos países da Europa. Portugal tem se destacado sempre, juntamente com a Itália, como países que têm participado com muita fartura de contribuições de estudos enviados para a escola bíblica dominical. E agora, estando em Portugal, nós iremos nos direcionar para uma cidade. E essa cidade, ela fica ao norte de Lisboa, que é a cidade de Cartaxo. Cartaxo é uma cidade ali em Portugal, onde nós temos o nosso pastor Alexandre França. E o pastor Alexandre França, ele é também pastor de outras igrejas ali, como a igreja de Entroncamento, a igreja de Rio Maior e Coimbra e até também em Leiria. Portanto, nós temos ali em Cartaxo agora alguns testemunhos e o primeiro deles, nós vamos começar por uma resposta que uma das nossas irmãs vai dar essa resposta. Ela é uma adolescente e ela vai responder a uma pergunta da Escola Bíblica Dominical, que foi a pergunta número 1, a primeira pergunta de hoje, da Escola Bíblica de hoje, que nós já apresentamos às 10 horas da manhã. E a pergunta era: quais foram os principais personagens citados no texto de Lucas, capítulo 7, versos 36 a 50. E quem vai dar essa resposta, então, é a nossa irmã lá de Cartaxo, que é a adolescente Sofia Souza. A Sofia vai dar essa resposta a essa primeira pergunta da nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, participando da nossa programação desta tarde. Senhor, irmãos, hoje eu vim enviar minha pequena contribuição às respostas das perguntas da Escola Bíblica Dominical. A primeira pergunta nos diz assim: quais foram os principais personagens citados no texto daquele encontro? Os principais personagens foram Jesus, a mulher pecadora e Simão o fariseu. Muito bem, Sofia, muito bem respondido. Os personagens ali principais foram exatamente o Senhor Jesus, a mulher pecadora e também Simão, o fariseu. Muito bem respondido pela irmã. Obrigado pela sua participação. Desejo à irmã a paz do Senhor Jesus. E quero agradecer também ao pastor Alexandre França por nos ter enviado estes vídeos, o vídeo com a sua resposta hoje aqui. Muito obrigado pela sua participação. Muito bem, irmãos, continuando a nossa estada em Portugal para ouvir ali os testemunhos. Vamos ao nosso primeiro testemunho da nossa igreja ali em Portugal, relacionada à Escola Bíblica Dominical. E esse testemunho nós vamos continuar ainda em Cartaxo. Será vindo dali da igreja de Cartaxo, onde o nosso irmão diácono Tommy Souza, ele vai dar um testemunho sobre a Escola Bíblica Dominical, como ela é recebida ali na igreja em Cartaxo. Vamos ouvir então o nosso irmão Tommy Souza. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Tommy Souza, falo aqui da cidade do Cartaxo, em Portugal. E nesse vídeo gostaria de compartilhar com os irmãos os benefícios e os frutos que temos colhido com a participação dos irmãos nas escolas bíblicas dominicais. É de ciência dos irmãos que aqui em Portugal os cultos estão suspensos por conta da pandemia, porém nada disso tem atrapalhado o povo de Deus a participar dos assuntos abordados na EBD. Pelo contrário, os irmãos têm se reunido, têm se empenhado, em cada reunião que é feita, o número de pessoas tem aumentado e o nome do Senhor ele tem sido glorificado. Desde a criança até os anciãos, todos têm se empenhado e se imbuído para estudar a palavra do Senhor, estabelecendo assim cada dia mais a doutrina em seus corações. E isso tem se percebido, juntamente com os irmãos nos cultos, nas madrugadas, nas reuniões do grupo de assistência, onde temos percebido que os irmãos têm vivido uma experiência com o Senhor de avivamento espiritual, um renovo espiritual, um aperfeiçoamento da obra do Senhor na vida de cada um. E isso tem sido de grande valia para toda a igreja, porque nós vemos o cumprimento da profecia do Senhor, que diz que aquele que iniciou a boa obra iria aperfeiçoar até o fim dos tempos. E é isso que nós temos percebido com os irmãos aqui, em especial na igreja do Cartaxo. E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. A paz do Senhor Jesus. Irmão Tommy, muito obrigado pela sua participação, muito bem colocado aqui o seu testemunho. E, na verdade, a força e a coragem dos nossos irmãos
apesar da pandemia e de muitas atividades estarem suspensas em Portugal, mas nada disso tem atrapalhado o povo de Deus a participar dos estudos abordados na EBD. E pelo contrário, o irmão afirma, o número de participantes tem aumentado. Que testemunho notável é esse da Escola Bíblica Dominical ali em Cartacho. E mais ainda que o irmão afirma que a participação dos irmãos vai desde a criança até aos anciãos. E o Senhor tem com isto dado uma bênção à igreja de estabelecimento ali da doutrina nos corações dos irmãos. Que bem colocado isso, a doutrina nos corações dos irmãos. Também os irmãos têm vivido uma experiência de avivamento espiritual. Louvado seja o Senhor por aquilo que é o objetivo da escola bíblica, é provocar esse avivamento espiritual na vida da igreja, como o irmão tem testemunhado. Louvado seja o Senhor por causa disso. E tem mais, a citação de Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem citado, o irmão está comparando a Escola Bíblica Dominical em Cartacho com esta experiência ali da igreja ali em Filipos, aos filipenses, quando Paulo escreveu essa carta, muito bem colocado pelo nosso irmão. Que Deus, então, possa abençoar grandemente o seu diaconato e a nossa igreja em Cartacho. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Muito bem, irmão, nós iremos continuar agora em Portugal, mas iremos sair agora de Cartacho e iremos para outra região, vamos para outra cidade, vamos para Lisboa, a capital de Portugal. E ali em Lisboa nós temos duas grandes e florescentes igrejas em Lisboa e nós vamos receber ali um testemunho também. A igreja em Lisboa, o pastor da igreja é o pastor Paulo Futuro, ele é o responsável pela igreja ali em Lisboa. Tem também outra igreja em Odivelas, também na região da Grande Lisboa. E o nosso pastor tem enviado muitas contribuições para a Escola Bíblica Dominical, oriundas das suas igrejas. Inclusive, ele é pastor também da igreja de Porto, quando nós brevemente teremos testemunhos também assim da igreja de Porto. E ali na igreja de Lisboa, quem vai dar o primeiro testemunho é o nosso irmão obreiro, é o Brás. O nosso irmão Brás Filho, ele vai nos falar sobre a Escola Bíblica Dominical ali em Lisboa. Irmão Brás, eu quero cumprimentar o irmão com a paz do Senhor Jesus. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. A nossa experiência com os ensinos ministrados na Escola Bíblica Dominical tem sido maravilhosa. Temos entendido que esse ensino contribui significativamente para o aperfeiçoamento das nossas vidas para a realização dessa obra. Entendemos que esse ensino que recebemos não emerge da mente de um teólogo renomado ou de uma grande liderança religiosa. Pelo contrário, este ensino tem emergido da palavra, através da vida da igreja, por meio de uma ação do Espírito Santo. São as nossas contribuições, até mesmo nós que moramos fora do Brasil. Essa ação do Espírito Santo, ela tem um nome, chama-se comunhão. Nós vivemos uma mesma obra, nós vivemos um só corpo em um só espírito. Esse ensino tem servido para nós como uma proteção contra as lutas que se levantam e as investidas daquele que é contra a nossa alma. Nós temos aprendido que nós não fazemos parte da multidão. A multidão, ela queria sinais e quando não os tinha, ia embora. Mas os discípulos, esses permaneciam, porque o discípulo vivia de ensino. A palavra diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós fazemos parte desse povo que, junto com o Espírito Santo, a cada dia tem clamado: Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, meu irmão. Muito bem colocado, irmão Brás, as suas palavras de testemunho da Escola Bíblica Dominical na igreja aí em Lisboa. Muito bem colocado que o ensino tem contribuído significativamente para o aperfeiçoamento das nossas vidas, para a realização da obra do Senhor. Glória a Deus por isso. E também
a sua posição de entender a escola bíblica como algo que não emerge da razão do homem, da mente de um teólogo renomado, de grande liderança religiosa. Pelo contrário, esse ensino ele tem emergido da palavra de Deus, através da vida da igreja e a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E esta ação, o irmão deu nome a ela, muito bem colocado. Essa ação se chama comunhão entre os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Também, este ensino, o irmão colocou muito bem, que ele tem sido uma proteção contra as lutas que se levantam e as investidas daquele que é contra a nossa alma. As lutas se levantam, mas aqueles que estão fortalecidos na doutrina, eles não se deixam enganar por aquele que é contra a nossa alma. Muito bem colocado. Os discípulos, eles permaneciam porque os discípulos viviam do ensino do Senhor. Muito bem colocado. É como certa feita o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: quereis vós também retirar-vos? E eles responderam: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então essas palavras de vida eterna são as palavras que os irmãos estão compartilhando delas na Escola Bíblica Dominical, na igreja em Lisboa. Muito bem, meu irmão, que Deus abençoe grandemente a sua condição de obreiro na igreja, sua participação e também a nossa igreja aí central em Lisboa. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos ainda permanecer em Lisboa e em Lisboa nós vamos agora ter outro testemunho, que é o testemunho de uma jovem. Essa jovem é a nossa irmã Thaís Cavalcante. A irmã Thaís é também pertencente à igreja em Lisboa, do pastor Paulo Futuro, e ela vai nos dar também um testemunho de como os jovens estão vendo a escola bíblica na igreja em Lisboa. Irmã, eu quero cumprimentar a irmã Thaís com a paz do Senhor Jesus, minha irmã. A paz do Senhor Jesus, irmãos. O meu nome é Thaís, eu sou da igreja de Lisboa, em Portugal. O meu pastor é o pastor Paulo Futuro. E a igreja de Lisboa pode dizer que a experiência dela com as perguntas de EBD é que nessa altura, onde o mundo vive um distanciamento social, a igreja tem podido viver uma doutrina da comunhão, porque nós nos ajuntamos, em conjunto encontramos as respostas para as perguntas e a escola bíblica tem servido para dois aspectos. O primeiro é para consolidar a doutrina nos nossos corações e o segundo é para preparar as nossas vidas para o arrebatamento. E nós podemos dizer que em todas as escolas bíblicas dominical nós temos podido proclamar: Maranata, o Senhor Jesus vem. Minha irmã, é notável a maneira como a irmã tem visto ou vê a escola bíblica como um fator de unidade. Porque o mundo vive o distanciamento social, não só em razão, naturalmente, de uma pandemia, mas é o homem isolado nas suas coisas. Esse distanciamento social é um isolamento, mas a igreja tem podido viver a doutrina de comunhão. Nós não temos isolamento no sentido de comunhão, pelo contrário, a nossa comunhão nos une cada vez mais, muito bem colocado pela nossa irmã. E também é em comunhão, ou seja, em conjunto, que nós encontramos as respostas para as perguntas da escola bíblica. É isso mesmo. As irmãs, os irmãos, os jovens, trabalhando em conjunto, têm encontrado respostas para as perguntas da escola bíblica dominical. E os dois aspectos foram muito bem colocados pela irmã, porque o primeiro aspecto da questão ali da escola bíblica está voltado para a consolidação da doutrina nos corações dos servos. Muito bem colocado. E o segundo é o preparo das nossas vidas para o arrebatamento. Israel saiu do Egito bem alimentado, comendo a carne do cordeiro assada no fogo. A igreja também, nessa última hora, ela está sendo nutrida, ela está sendo bem preparada, bem alimentada pela doutrina, porque ela vai partir também para a Canaã celestial. Muito bem colocado pela nossa irmã. E as escolas bíblicas, elas têm sido um motivo para uma proclamação. A proclamação é: Maranata, o Senhor Jesus vem. Muito obrigado, irmã Thaís, por essa participação muito brilhante de sua parte. Que Deus abençoe grandemente a sua vida de jovem e os nossos jovens também da igreja aí
em Lisboa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para outra parada em Portugal. Nós estamos ainda em Portugal e agora nós vamos sair de Lisboa e nós vamos lá para o sul, para a região do Algarve. O Algarve é onde nós temos a nossa igreja lá em Olhão. Olhão, Portimão, também Faro, igrejas que nós temos naquela região extrema ali do sul, extremo sul de Portugal, chamada Algarve. E ali nós já tivemos recentemente alguns testemunhos de irmãs ali da igreja de Olhão. E hoje nós vamos ter mais um testemunho ali daquela igreja, cujo pastor é o pastor Juscelino Lima, muito dedicado ao trabalho daquela igreja. Isso pode se ver nos testemunhos que temos recebido da Escola Bíblica Dominical ali de Olhão. Só que quem vai falar para nós agora é a irmã Débora Alvim. A irmã Débora é do grupo de senhoras ali da igreja em Olhão, no sul de Portugal. E ela vai nos dar um testemunho, acrescentando a outros que nós já tínhamos recebido antes e publicamos ali dessa igreja muito próspera. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Débora, eu quero cumprimentá-la, irmã, com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. O meu nome é Débora Alvim. Eu sou aqui da igreja de Olhão, do sul de Portugal, na região do Algarve, que é divisa com a Espanha. O nosso pastor é o pastor Juscelino Lima. E hoje eu vim aqui, irmãos, contar a experiência que nós, senhoras, estamos vivendo aqui na igreja de Olhão. O trabalho de senhoras aqui da igreja é um trabalho relativamente novo. É um trabalho que começou em 2019, né? Nós estamos em 2021, então é um trabalho novo. Por a igreja de Olhão também ser uma igreja nova. Mas, irmãos, eu queria compartilhar aqui o crescimento que o Senhor tem nos dado na palavra nesse último ano, vamos dizer assim. O Senhor tem nos abençoado de forma grandiosa. Nós nos reunimos toda semana, as irmãs se reúnem para a discussão da palavra, né? Nós vamos ali discutir as respostas, responder juntas. Nós fazemos essa reunião pelo aplicativo, né? Pelo Zoom, porque nós não estamos tendo a possibilidade de estar presencialmente ao culto. Mas, irmãos, tem sido uma grande bênção, mesmo estando afastadas umas das outras, né? Mas o Senhor tem operado de forma grandiosa. Nós sentimos a presença do Senhor, o Senhor está se revelando cada semana Ele está se revelando nessas reuniões. É notório o crescimento de todas as irmãs na parte espiritual, da revelação da palavra, de buscar ali coisas profundas que às vezes nós não víamos antes. O Senhor tem nos dado grandes bênçãos na busca das respostas da EBD. Tem sido um trabalho maravilhoso e nós realmente estamos vivendo aquilo que a palavra fala, né? Que eu até separei o verso aqui. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em 1 Coríntios 1, né? Capítulo 1, versículo 9. Nós estamos vivendo essa comunhão, mesmo não estando juntas, o Senhor tem nos abençoado. E uma outra experiência, outro testemunho que nós temos vivido aqui são as visitas. Nós não estamos podendo visitar as irmãs presencialmente, mas nós temos feito um trabalho aqui na igreja, um trabalho de visitas online. Nós sempre estamos visitando irmãs, sendo visitadas de forma digital, online, virtual, melhor dizendo, e o Senhor tem operado grandes bênçãos na palavra, no louvor, nos dons espirituais. Nós temos experiências do Senhor falar para uma irmã no louvor e a palavra encaixar de forma perfeitamente. O Senhor mostrar uma visão, o Senhor mostrar um dom e a palavra já está ali. Irmãs, são experiências e mais experiências que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor tem operado grandiosamente no nosso meio. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Irmã Débora, é muito digno de nota a sua observação relacionada à forma como as irmãs se reúnem na igreja ali em Olhão, ou seja, se reúnem toda semana pelo aplicativo Zoom. O momento agora é de distanciamento social em Portugal. Mas o que é interessante é que o Senhor está se revelando a cada semana nessas reuniões. São reuniões semanais, mas que não tem faltado a essas reuniões as revelações do Senhor.
E o testemunho da irmã também dá conta, né, de que é notório o crescimento de todas as irmãs na parte espiritual e na revelação da palavra. Que bênção! As irmãs estão alcançando revelações, estão crescendo na vida espiritual, né, e nas revelações da palavra. E também as irmãs estão buscando coisas profundas que às vezes até não tinham visto antes. Irmã, a escola bíblica dominical é para isso mesmo. Esse testemunho é verdadeiro porque a escola bíblica tem nos levado a buscar coisas na palavra do Senhor que nós antes não tínhamos visto. Líamos várias vezes, mas não conseguíamos ver, porque agora estamos debaixo de uma operação do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem citado também aí a passagem em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho, Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Outro testemunho importante é o das visitas, como as irmãs estão fazendo as visitas, dando assistência, ajudando aí o ministério da igreja no trabalho de visitas para as outras irmãs, a visita virtual, né, a visita online, porque o momento é de distanciamento social, mas que não tem faltado um trabalho de assistência das irmãs, visitando também através das visitas online. Muito bem colocado aí o seu testemunho da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe, irmã, e que Deus abençoe também as demais irmãs. Algumas delas já até deram outros testemunhos em programações anteriores, e nós vemos que se trata de uma igreja muito próspera aí no sul de Portugal, na cidade de Olhão. Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, assim chegamos ao final da nossa programação, onde iniciamos aqui hoje alguns testemunhos de Portugal. Nós brevemente estaremos apresentando outros testemunhos, porque se trata de um país onde a Igreja Cristã Maranata está muito bem representada. Temos ali várias igrejas de norte a sul do país e, portanto, os irmãos têm estado muito ativos na participação da Escola Bíblica Dominical, enviando dezenas de participações para a Escola Bíblica Dominical todos os fins de semana. Assim nós vamos encerrar esta programação orando ao Senhor nosso Deus e glorificando ao Senhor por aquilo que pudemos ouvir e testemunhar dessas informações que nos foram passadas pelos nossos irmãos. Oremos então ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, bendizemos a Ti pela maneira como podemos ouvir, Senhor, o testemunho da Tua palavra viva, sendo entendida e sendo discernida pelos nossos irmãos, através dos estudos da Escola Bíblica Dominical, nas nossas igrejas, ali nessas regiões em Portugal, seja em Cartacho, seja também em Lisboa, também em Olhão e as demais igrejas. Nós te louvamos, Senhor, porque grande é a obra que o Senhor está realizando naquele país para a glória e honra do nome do Senhor. Nós te bendizemos e louvamos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe a todos. Eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus.